Eu vou fazer um pupurri com você aqui, Claro, tá bom? bora. Beleza. Me fala uma coisa, eu vou dar um exemplo, tá? Exemplo real. Tem uma pessoa que ele está com uma empresa, eu tive uma reunião hoje. Pequeno, negócio pequeno. Mas muitas vezes eu sirvo. A Bíblia fala que é muito melhor aquele que serve do que é servido. Então os caras falam, Demas, não, cara. Você tem que, em algum momento do seu dia, nem tudo é dinheiro, né? É isso. E a pessoa é um amigo, e aí eu vi a situação, é uma empresa na área de bem-estar, academia, etc e tal. E essa empresa tem um faturamento, acho que de 10 milhões, mas depende muito de CAPEX, imagina, fazer academias, CAPEX. Não tem investidor, não tem nada disso, está totalmente endividada com bancos, E falou assim, cara, eu acho que ou eu fecho tudo, mas ele tem academia robusta, com assinantes e tudo mais, sabe? Ou eu busco um comprador para minha operação. Aí eu dei a seguinte dica para ele. Eu falei, número 1, deva para banco. Olha o que eu falei para ele. Falei, vê quais são suas dívidas, quais delas que faz sentido você renegociar, ou dever, ou insolvente se você não tem dinheiro para comer. Sim. Não deixe de pagar funcionário. Renegocie fornecedor, tá? Segunda dica que eu dei. Eu falei assim, você tem algum bem no teu nome? Ele falou, tenho um apartamento de X milhões. Falei, olha, talvez você refinancie esse apartamento para tentar dar uma melhorada no teu fluxo de caixa. Ele já não tem mais produto, não tem mais como crescer, né? Então, o que está entrando, está pagando as dívidas e está dando saldo negativo todos os dias, consumindo um caixa que é de dinheiro emprestado. Sabe aquele cara que está no momento do tipo, pega o dinheiro para pagar o caixa? Pega dinheiro para pagar dinheiro. Eu falei, 3, eficiência operacional. Manda embora todo mundo que é ruim, mantém um time enxuto, joga, ao invés de ser 11 de cada lado, você vai jogar 11 contra 3. 1 no gol e 2 se matando lá e faz parte desse momento, né? 4, eu falei, passa na tua cidade, vê quem são os grandes players, tenta, não vender, mas tenta comprar. Olha o que eu falei. Falei assim, cara, você está numa situação. Então, você não tem opção. O banco já disse, aqui você não pega mais nada. Tenta comprar. Tenta falar, cara, teu negócio, vale quanto? Ou do tipo, cara, tem um interesse. Ou usa um terceiro para sondar um concorrente. Por quê? Porque, ao meu ver, eu acho que o negócio dele vale dinheiro. E o melhor comprador para ele seria alguém no mesmo segmento. Sim. Negócio pequeno, né? E a última opção que eu dei é busca um investidor, porque você vai entregar muito para sobreviver e depois talvez não é o melhor caminho. O que você faria diferente? Cara, eu acho que você fez uma esteira muito importante para ele, que se ele conseguir... Aí é aquele negócio, né? Ele tem o estratégico. A questão é descer e fazer executar. Sim, né? concordo. Esse que é o grande lance, né? A gente, por exemplo, lá, eu tenho um time que entra para essa parte, igual você colocou, tem que enxugar. O que a gente entra? Desenhando os processos e os fluxos, para estar o mais enxuto. É muito comum a gente entrar nas empresas e derrubar de folha ali 500 mil, 700 mil mês, cara. Nossa, mês. que absurdo, né? Entendeu? Mês. Né? Então, assim, mas para isso você tem que entender o fluxo, né? E eu chego lá e falo, compadre, 8 horas, aí me fala o que você faz. Mostra para mim o que você está fazendo em 8 horas, entendeu? Não? Então, assim, a gente tem outro time que vai olhar para a contabilidade fiscal DP, para ver tudo que está na mesa que possa ser absorvido, porque é uma outra grande linha da DRE, né? Que toma muito do seu faturamento bruto. Então, tem que estar muito bem gerido essa parte. Né? Ver se um cara desse, às vezes ele está no lucro presumido ainda, nem passou por real, esse tipo de situação, né? Então, eu tenho um outro time que vai pegar o gerencial. Pô, então vamos ver quanto que vale essas máquinas, equipamentos, de fato, trazer essa dívida valor presente. Vamos entender o número dele, fora o que está na contabilidade, que às vezes não está refletindo a verdade, inclusive para chegar para o investidor, para a própria renegociação com o banco, trabalhar com a linha de EBITDA, entendeu? Mostrar outras linhas para um público de interesse. Para isso. Outro time, custos. Então, vai rever todos os contratos que tem, saber se está preço de mercado, porque é muito comum, às vezes, dentro das empresas, ter uma relação de confiança. Com o contador. E assim, às vezes até com as pessoas de gestão mesmo, os C-levels, a diretoria, os gerentes. E esses caras, às vezes, trouxe um time que está tudo bem, não tem problema, mas que ali está acima de mercado, não está tendo os entregáveis, entendeu? A gente vai revisar tudo isso. Tudo isso nesse sentido de enxugar mesmo.
Então, as principais linhas, a gente vai olhar para elas, entender como é que está funcionando, apresentar soluções e fazer isso acontecer. E a outra parte, eu não sei se ele tem sócio, que é esse alinhamento de cima para baixo. Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, tudo começa lá em cima. Né? Os sócios não estão alinhados, não tem um acordo de acionista, as decisões estão morosas, porque o caixa está gritando, quando o caixa começa a gritar, todo mundo olha para ele e esquece de ver as outras coisas, entendeu? Ter uma definição societária que dê segurança, inclusive, para quem vai investir. Né? Porque assim, se tem um negócio que investidor não entra, é briga societária, é situação societária mal resolvida, empresa familiar que ali tem muito amor, cabide de emprego, não sei se é o caso lá, entendeu? Então, assim, tudo isso são situações... Porque o que eu vejo? Às vezes o plano estratégico, cara, ele é muito bom. Mas ninguém executa. Né? Exatamente, cara. É um absurdo. Eu já entrei em empresas que nós fizemos um levantamento, lá conseguimos enxugar 116 milhões em crédito tributário. 116 milhões de reais. Beleza? Quando eu fui ver, um escritório bem famoso, uma etiqueta grande, inclusive, já tinha colocado isso no papel há 4 anos atrás. E ninguém executou. E lá tinha CEO, CFO, controladoria. Entende ou não? Cara, ficou na mesa. Entende? Olha, podia ter há 4 anos já ter enxugado esse caixa. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade em ação. Né? Às vezes o próprio dono ele tem medo da dor que isso vai trazer. Por isso que muitas vezes o dono não é a melhor figura para esse tipo de choque de gestão. Entende? Porque tem a mão nas pessoas, no processo, ele tem uma certa linha de confiança. Eu falo muito com o Joel que você só pode confiar conferindo. Você nunca deve confiar sem conferir. Entendeu? E é o que a gente aplica. A gente aplica a metodologia de compliance, que é isso, né? Quem executa não valida. Então, assim, o contador está certo, ele vai fazer o balanço, ele vai entregar. Mas quem que vai passar com profundidade de conhecimento esse balanço? Passar o crivo ali, o olhar de fora. Porque você concorda comigo que no dia a dia, do olho do furacão, as pessoas acabam ficando míopes mesmo? É natural que isso aconteça no dia a dia?